Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje que discute punitivismo. O Dieter Axel, da produção, me faz lembrar da questão que nós estamos legitimados, né, quando se fala dos presídios, por um ex-presidente do Supremo. O ministro Peluso, lembram quando ele falou sobre as masmorras? Quer dizer, nós estamos com autoridade falando, quando a gente fala em presídios e sobre esse problema prisional, nós temos aí a frase do ministro, temos o estado de coisa inconstitucional e inclusive tem a frase do ex-ministro da Justiça. Sim, o José Eduardo Cardoso disse que se fosse preso se mataria. Eu até fiz um texto na época, não se mate, ministro, ajude a arrumar os presídios. Né? Enfim, então, só para... Então, há uma série de questões, por exemplo, essa questão dos mandados coletivos nas favelas do Rio, que é uma ideia que surgiu. Como vocês veem isso? E esse desejo de vingança contra presidiários, enfim, o tema eu não... O próprio tema da intervenção vem avalizado com com esse sentimento, com essa lógica do punitivismo, onde isso não é sequer problematizado, né? A maioria das pessoas no Brasil apoia. Eu discutia num grupo desses da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB do Rio Grande do Sul com uma professora que vive no Rio de Janeiro e ela dizia: quem não vive no Rio de Janeiro não sabe como é. Eu fico imaginando assim, se eu não tive num campo de concentração, nós não podemos falar sobre isso. Sim, sim. Né? Se você está fora do... Então, assim, você não faz ideia do que é viver no Rio de Janeiro, então por isso é tão fácil criticar. Então, para quem vive no Rio de Janeiro, não dá para criticar porque vive no Rio de Janeiro. Você não faz ideia do quanto que isso vai mudar economicamente para nós, com os aportes. Comissão dos Estudos Constitucionais da OAB do Rio Grande do Sul, discussão interna nossa. Né? Sim. Então, olha o nível a que chegamos, né, e de como a gente naturaliza, que é o que você estava dizendo, essa discussão. E tu disseste muito bem, qual é o parâmetro de legitimidade que foi trazido? Um ganho econômico com isso. Ou seja, novamente entra na mesma lógica estratégica que falávamos né, mas a gente não deve discutir se nós somos a favor, nós juristas não temos que discutir se somos a favor ou não da intervenção. Claro. A gente podia olhar na Constituição. Saber como é, exatamente. Né? Eu perguntaria para a Constituição. Né? Não, porque às vezes eu quero coisas que a Constituição não diz, e às vezes a Constituição diz coisas que eu não quero. É assim que funciona. Não, agora tem muita gente que faz com que a Constituição diga aquilo que a gente quer. E foi interessante isso, agora lembrando, uma fala, acho que foi na Rede Globo, creio, no Globo News, também no programa que o Lênin fazia referência, a entrevista do interventor sobre os mandados de busca e apreensão coletivos, e ele dizia que não eram coletivos, eram, olha, maravilhoso, geograficamente ampliados. Maravilhoso, né? Porque era muito difícil o acesso, Isso é uma nova língua. Não, isso é maravilhoso, porque era o mesmo que na intervenção, ou seja, no golpe de 64, foi exatamente o mesmo argumento. Isso é interessantíssimo ver como a história se repete. E só para falar um pouco mais da intervenção, o absurdo que a própria Constituição proíbe nesses termos, né? É interessante ver como ela está sendo implementada. Tem um observatório agora no Rio de Janeiro fazendo um exame muito legal disso. E é interessante que o principal ponto, a lógica do inimigo que a gente falava, né? O principal ponto de intervenção militar é na Vila Kennedy. Claro, mas eu discuti a semana passada o seguinte: ela é no Estado, que se resumiu à cidade, que não é a cidade. E é na Vila Kennedy. Que é na Vila Kennedy. Quem conhece, agora sim fazendo aquela que tu disse, quem conhece o Rio de Janeiro, sabe que a Vila Kennedy não eram uns morros, é plana. E dá para, inclusive, se controlar por drones e por helicópteros. E aí, claro, tu consegue bloqueá-la territorialmente, e aí tu dá uma grande expectativa para o cara, dizer, olha como está funcionando, olha, não entra ninguém, não sai ninguém sem a nossa... Isso é de uma perversão e, claro, a comunidade sofre de uma maneira indescritível e mantém-se a lógica militarizada, né, de desviar o foco dos problemas. A gente sabe como funciona isso. É a mesma, né? A mesma. Não, e todos nós somos a favor que nós achamos que a segurança pública é um bem fundamental. Como a corrupção, ninguém é contra a segurança pública. O fato de nós sermos a favor das garantias do Estado Democrático de Direito não significa que se fale
que não se concorde que deva haver combates de maneira nenhuma. A distinção aqui é muito clara. Nenhum de nós acha que os fins justificam os meios. Claro, por exemplo, essa é a linha de corte. Essa história de direitos humanos para humanos direitos, essas coisas que são lendas urbanas, mas são fortes. Sim, exato. Bandido bom, bandido morto. Isso. São os slogans, né? São slogans, São os slogans que reduzem qualquer tipo de complexidade, a discussão vira polarizada. Quanto mais drástica for a punição, né, mais baixo será o índice de criminalidade. Exato. Né? A ideia, né? Exato. Esses equívocos, né, que nós assumimos como verdades assertóricas. Né? Mas veja essas lógicas policialescas que de alguma maneira a gente está falando, seja territorializadas ali de maneira prática, mas são lógicas também que a gente vê dentro dos processos judiciais, as lógicas das delações, são lógicas policialescas, que acabam engolfando esse Estado policial, claro que vai engolfar de alguma maneira o chamado Estado de Direito. Exato, como é que a gente resiste a isso, né? Como é que a gente resiste a isso dentro de um grande panorama sobre o qual falar qualquer coisa a respeito, você é automaticamente taxado, né? Defender bandidos ou ser de um partido Y ou X, e assim fica extremamente complicado. Sendo que, por exemplo, só para pegar mais um exemplo do Ferraioli com quem tu trabalhaste, quando o Ferraioli fala de democracia substancial, diferente da formal, que vai debater quem pode decidir, lá na substancial todo mundo sabe, né, André Lênio, que é sobre o que não se pode decidir. Que é o que ele chama de esfera do indecidível. Esfera Tem coisas que nós não negociamos. Isso é inegociável. Esse é o fundamento do Estado de Direito, não é o que a democracia não é a deliberação. Que é o que o Lênio trabalha como autonomia do direito. Nessa margem aqui não me interessa se a questão atravessa política, moral, econômica. Aqui é o que tem de genuinamente jurídico e que nós não... Porque se eu escapar disso, eu não tenho mais direito. Claro. Exato. Esse é o ponto, né? Então, queria perguntar para a Henriette sobre essa questão de se regozijar e por que é tão charmoso, por que ele é tão sedutor o discurso punitivista, né? E depois eu quero para o Dostoiévski, mas outro livro que é um texto assim muito duro, eu não consigo lê-lo até o final porque ele é muito que é o Grande Inquisidor, né? Aquele encontro do Grande Inquisidor com Jesus é um troço estético, pesadíssimo, né? O Grande Inquisidor dizendo para Jesus, você exigiu demais da humanidade. É um troço de arrepiar-se, né? O Dostoiévski é muito importante, eu não vou dizer nenhuma outra palavra. Diga aí, Henriette. Na verdade, nós temos que pensar nesse binômio dor-prazer, né? O quanto é possível extrair, dependendo da pessoa, uma parcela maior ou menor de prazer de uma situação de sofrimento, né? O quanto isso pode representar um gosto por ver o outro humilhado ou por ser humilhado, ver o outro ser agredido ou ser agredido, e o quanto nós podemos perceber isso relacionado a uma lógica da perversão. Né? Então, a questão que se colocaria é em que medida nós estamos vivendo numa sociedade a cada momento mais perversa. Mais sádica, né? Por outro lado, eu estava me lembrando dos dois grandes mitos fundadores da humanidade, né? Que vão ser o mito de Prometeu, né? E Prometeu entrega aos homens o fogo, leia-se aí o fogo como a inteligência. Né? A capacidade de resolver problemas, de resolver os seus problemas, de lidar com a sua vida, uma autonomia, uma inteligência, uma consciência e uma autonomia. Nesse paralelo, embora a gente esteja falando da Grécia arcaica e da Grécia clássica. E o que acontece com Prometeu? Ele é acorrentado, ele é punido. Logo, os homens não merecem isso que receberam. Do outro lado, nós temos na mitologia judaico-cristã Adão e Eva no paraíso, né, que comem da árvore da ciência e que, portanto,
são expulsos do paraíso, né? São punidos, né? Há a queda, então, da humanidade. Então, nas duas grandes construções míticas da cultura ocidental, a grega e a judaico-cristã, nós temos como primeiro elemento ligado à humanidade a punição. E na própria Está no nosso DNA. E Adão é punido, inclusive, sem devido processo legal. Sumariamente. E sumariamente, inclusive, faz retroagir a lei contra ele. Então, só para dizer que a coisa não é fácil e é antiga. Hein? A gente poderia avançar. Agora disso. A gente poderia avançar que a interdição é um elemento estruturante, seja do sujeito, seja do papel do Estado. Até aí, ok. O problema é sempre como que se faz isso, né? A medida para se fazer isso, até como conter exato. O gozo da sociedade. Perfeito. Sem ser tirânico. O Alfredo Jerusalinski, né? Esse é um grande psicanalista gaúcho. Argentino. Radicado. Hoje já... Gaúcho, né? Já é um gaúcho, né? Então, o programa está chegando ao final. 15 segundos para o... Não, Você só de agradecer mais uma vez esse debate enorme e convidar novamente para a leitura do Dostoiévski, não apenas esse, como o Lênin fez referência, né, mas as demais obras. Quem conseguir ler o Dostoiévski ou falá-lo em voz alta, essa parte do diálogo é um forte. Eu não posso contar em público porque eu não consigo chegar até o final. É fato uma coisa muito forte. Mas é uma obra-prima da literatura mundial, sem dúvida. Bom, eu trouxe o Machado, que acho que é sempre atual, né? Esse e outros textos. O Machado é recorrente, está sempre aqui no programa justamente por causa disso. Acho que nesse texto, que é nesse pequeno conto, que é o Caso da Vara, nos chama a atenção para esses falsos moralismos nos quais a gente incorre, né? A gente diz uma coisa e está acostumado a se comportar de modo diverso, né? Acho que esse fica o alerta. O nosso telespectador leia Brás Cubas, né? Memórias Póstumas, ou a Teoria do Medalhão, outras coisas. Livro que eu não trouxe, que eu queria falar, A Comédia, de Dante Alighieri, né? Onde nós temos justamente as almas no inferno e no purgatório sendo punidas. Ou a barca, aquela do Gil Vicente. O Alto da Barca do Inferno. Da Barca do Inferno. Direito e Literatura fica por aqui. Assista esse e outros programas no facebook.com/Direito e Literatura, né? E no canal do YouTube da TV Rádio Unicinos, também na TV Justiça, é claro. Não esqueça de participar e fazer sugestões. Eu espero você no nosso próximo encontro. Até mais.